capítulo de número 14, no verso de número 28, diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, querido? Leia comigo o verso de número 30, eu leio e você repete comigo, diga assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Diga: salva-me. Amém, amados? Sobre essa porção que eu gostaria de meditar com você essa noite, coloque a mão sobre a palavra de Deus e peça nessa hora que o Espírito Santo revele, traz palavra revelada, mais do que letra, revelação. Espírito de Deus, nós estamos diante de uma palavra viva e poderosa, e nós cremos, Senhor, que seremos abençoados, fortalecidos e revigorados por ela. Fala comigo, fala com teu povo, que essa palavra não torne para ti vazia, sem antes arrancar de nós os gritos de viva e de júbilo, Senhor, pelos milagres que ela manifestará na nossa vida. Assim oramos e te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu já tenho ministrado sobre este texto algumas vezes a você. Eu penso que não faz muitos dias que eu mencionei essa porção da palavra de Deus, de Mateus capítulo de número 14, que fala a respeito de Jesus Cristo e seus discípulos enfrentando a tempestade no mar. Aqui nós vamos ver, é uma cena real, é um fato real que aconteceu entre Jesus com Jesus e os seus discípulos. Nós vamos ver que Jesus Cristo havia ministrado a palavra a uma multidão. Jesus Cristo ministrou, ele pregou o sermão do monte a uma multidão, e ali a palavra de Deus diz que depois de ter pregado a palavra, ele multiplicou o pão para mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, deveria estar naquele dia, ali diante de Jesus, uma média de 12, 15 mil pessoas que receberam este milagre de fartura. A Bíblia diz que Jesus Cristo abençoou aquele povo com a palavra, aquele povo foi abençoado pela pregação, pela ministração, não apenas espiritualmente, na alma, aquele povo foi abençoado, mas também de barriga cheia. Jesus Cristo despediu aquela multidão de gente de barriga cheia, eles foram fartos, supridos por Jesus. A palavra de Deus diz que então Jesus Cristo olha para os seus discípulos e ordena aos seus discípulos que atravesse o mar da Galileia, que passe para a outra banda do mar. E este mar da Galileia, nós sabemos que é o lago de Genezaré. Na verdade não é um mar salgado, é um lago de águas doces, mas aquele lago é tão importante, ele supre toda a necessidade da população de Israel e também de outros países vizinhos. Nós vamos ver que a extensão aqui do lago, ela é tão grande, que as pessoas batizaram por mar, o mar da Galileia, mas que na verdade é um lago de águas doces, de águas tão abundantes, que foi batizado pelo mar da Galileia. É o mesmo lago de Genezaré, que foi palco e testemunho de tantos milagres que Jesus Cristo realizou ali naquela redondeza. É este mesmo mar que nós vamos ver aqui, Jesus Cristo com seus discípulos, mas hoje, de uma forma diferente. Eu quero chamar a sua atenção para este milagre, mais uma vez, que aconteceu lá no mar da Galileia, lá no lago de Genezaré, porque hoje Deus está nos posicionando para a vitória, e é sobre este milagre, é sobre estas águas que atormentaram tanto a vida dos discípulos, que eu quero compartilhar com você, uma porção
dessa palavra que vai abençoar a sua vida. Aqui nós vamos ver Jesus Cristo, ele abençoou a multidão e ele disse aos seus discípulos: atravessem o mar da Galileia, atravessem o lago de Genezaré. E a Bíblia nos declara que Jesus Cristo subiu o monte para orar. E aí que Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Lá em Salmo de número 8, nós vamos ver que o nome dele é admirável. O nome dele é magnífico, irmãos, o nome dele é sublime, ele é maravilhoso, porque Jesus Cristo nos ensina lições tremendas, Jesus Cristo nos dá lições que nos posiciona para a vitória. Veja Jesus Cristo aqui, subindo um monte para orar. Aqui neste momento, Jesus Cristo está em pleno vapor com o seu ministério. Aqui Jesus Cristo, ele está fluindo em êxito. Aqui Jesus Cristo, neste momento, está pregando e pregando muito bem. Multidões saíram de muitas cidades distantes para ouvi-lo pregar. Jesus Cristo está aqui atraindo multidão. Ele pregou naquele dia para mais de 15 mil pessoas. Jesus Cristo está operando milagres. Ele tomou de 3 pãezinhos e 2 peixinhos e fez um milagre de provisão. Há muita graça sobre Jesus, há muito poder sobre Jesus, há muita unção sobre Jesus, há muita graça, graça sobre graça. Ele está aqui falando a mulheres, a criança, aos homens. Jesus Cristo está muito abençoado. Mas não obstante tão abençoado, tão cheio do Espírito, tão ungido, com tantos sinais e maravilhas, Jesus Cristo nos ensina o caminho da vitória, a posição da vitória, a posição do homem que garante a vitória e a honra de Deus. Ele subiu no monte para orar, e a Bíblia nos declara que subiu para orar à parte, sozinho, ele não estava com ninguém. Nós vamos ver que muito do sucesso de Jesus, publicamente, do sucesso e da honra que Jesus Cristo tinha diante dos homens, publicamente, era resultado de uma vida de oração. Era resultado da comunhão, da intimidade, de uma conexão íntima com Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós vamos ver, queridos, que Jesus Cristo aqui, ele não precisava orar para si mesmo. Jesus Cristo não subiu um monte para orar, para pedir para si, como alguém necessitado. Ah, Senhor, abre as portas para mim, Senhor, porque tudo está fechado. Não, a multidão estava lá, o seu ministério estava sendo abençoado. Jesus Cristo não estava subindo o monte para pedir: ah, Senhor, cura-me porque eu estou enfermo. Não, Jesus Cristo, ele estava curando os enfermos. Ah, Senhor, eu estou aqui subindo o monte, unja-me, Senhor, dê-me poder, Senhor, capacita-me. Não, ele já era o Todo-Poderoso, ele estava expulsando demônios e curando enfermos. Ele era o Messias, o ungido. Ele não subiu o monte para orar para si mesmo. Ele estava pleno, o seu ministério estava pleno, as coisas estavam indo em pleno vapor. Agora, se Jesus Cristo, nessa plenitude de poder, de unção, de autoridade, de prodígios, de sinais e de maravilhas, se Ele, como Filho de Deus, subiu o monte da oração, quanto mais eu e você não deveríamos buscar a presença de Deus em oração. Porque nós deveríamos buscar a presença de Deus. Capacita-me, unja-me, Senhor, santifica-me, Senhor, abre as portas para mim, Senhor, cura as minhas feridas, Senhor, me aperfeiçoa, Senhor. Careço da tua graça, Senhor. Derrama da tua graça, e graça sobre graça, força sobre força, glória sobre glória. Quanto mais eu e você
deveríamos ter uma vida de oração, de intimidade, de comunhão, de conexão com este Deus Todo-Poderoso. Muito do nosso sucesso vai se manifestar quando eu e você buscarmos ao Senhor em oração. Eu estou falando de uma vida de oração. A nossa vida cristã na terra, ela terá êxito à medida que nós vamos buscando ao Senhor. Diga a pessoa do seu lado, diga assim: vida de oração vai te colocar numa posição de vitória. Diga: o Senhor Jesus quer te estabelecer na vitória. Diga: mas você precisa orar. Do que você está falando, pastora Selma? De vida de oração. Do que eu estou falando, comunidade de Filadélfia? Eu não entendi? Vida de oração. Vida de oração. Aí é preocupante, às vezes eu fico preocupada. Vou aqui, abrir meu coração para você. Fico preocupada. Às vezes, quando nós, muitas vezes, nos achegamos na casa de oração, na casa de Deus, tão necessitado como nós somos, tão falho como nós somos. Quantos aqui necessitam que Deus abra as portas, cure seu coração, capacite com poder, com unção, com graça, com sinais, com prodígios e maravilhas? Nós que somos carentes, muitas vezes, oramos, mas buscamos o Senhor relaxadamente. E olha, eu não estou criticando você. Estou falando porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Não é? Dobramos o nosso joelho lá na nossa cama, no secreto. E às vezes quando dobramos o nosso joelho, o pé dorme. Fica formigando a perna. Aí a gente chega diante dele e diz: Senhor, o Senhor não gosta de repetir, Senhor, não vou ficar repetindo aquilo que o Senhor já sabe. Então, já que o Senhor já sabe, em nome de Jesus, te agradeço pela resposta, amém. Não é assim? Na hora do almoço, a gente senta na mesa para agradecer, e muitos nem agradecem, não é? Senhor, o Senhor já sabe de tudo, então eu recebo com ações graças esse alimento, em nome de Jesus, amém. Fazemos uma campanha, uma aliança com Deus, e aí eu fico preocupada, porque na hora da oração, vem a pregação inteira, na hora da oração, e aí nós nos sentimos desmotivados, embaraçados, dá branco, a gente não lembra nenhum motivo, propósito da oração, esquece. Pastora Selma, então o diabo passa uma borracha, não é? Aí dá um branco, a gente não sabe nenhum motivo, a razão pelo qual a gente veio na casa de Deus. Esqueci tudo, pastora Selma. Não ora, não busca. Eu vi Jesus Cristo orando aqui, amados, e a intensidade com que Jesus Cristo orou, e eu fiquei com vergonha. É verdade, fiquei com vergonha, porque nós estamos aqui orando na segunda-feira, 1 hora por semana, 1 hora por semana, não é assim? 1 hora por semana? E às vezes dá calo na língua, é ou não é? Não estou criticando você, estou falando da natureza humana. Mas, queridos, se o próprio Cristo sentiu a necessidade, a conexão de estar ligado e conectado ao Pai, é que havia algo, um poder sobrenatural, que posicionaria aquele filho num lugar de honra e de vitória. Jesus Cristo subiu no monte para orar, e é sobre isso que eu gostaria de falar, porque quando ele subiu, a palavra de Deus diz que era tarde, era por volta de 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, era tardezinha, ele subiu para o monte orar. Só que antes de subir o monte, ele despediu a multidão, despediu os discípulos, e ele disse assim aos discípulos: atravesse o mar, atravesse para o outro lado, e eu vou orar. E os discípulos, eles entraram no barco e começaram a remar, começaram a trabalhar, começaram a remar, começaram a trabalhar, começaram a remar, começaram a trabalhar. E a palavra de Deus diz que enquanto os discípulos estavam trabalhando, Jesus Cristo estava orando. Enquanto os discípulos estavam remando, Jesus Cristo estava
orando. E é este tempo que eu quero chamar a sua atenção. Eu conversei com os meninos, Reginaldo e o Léo. Eles não estão aqui hoje. Mas foi o Léo que me chamou a atenção para esse tempo que Jesus Cristo gastou no monte orando. E ele disse, pastora Selma, Jesus Cristo orou por 9 horas. E aquilo entrou dentro de mim e eu disse, 9 horas? Muitas vezes, amados, nós estamos trabalhando, sem êxito, sem sucesso, sem resultado. E não é por força, não é por falta de esforço, não é porque a gente não rala, não é porque a gente não dá um duro. Os discípulos, eles eram profissionais, muito esforçados. E aí nós vamos ver os discípulos entrando naquele barco, e não deveria ser um barquinho, uma canoa, porque havia 12 homens lá dentro. 12 homens, deveria ser um barco de tamanho bom. Eles entraram no barco e eles começaram a navegar, e a remar, e a remar, e a remar. E a Bíblia nos declara, no Evangelho de João, que é o mesmo contexto que nós lemos, ele dá um pouquinho mais de detalhe, que os discípulos chegaram a remar 25 a 30 estádios, e traduzindo isso para nós aqui hoje, dá por volta de 5 quilômetros, 5 quilômetros apenas. Irmãos, preste atenção, 5 quilômetros apenas. Eu, quando fazia caminhada lá em Campo do Meio, acredite você, mas eu fazia caminhada. Já fiz. E eu gastava por volta de 1 hora, 40 minutos para andar 6 quilômetros. Não é assim que a gente gasta? Não é isso? Sim, para os preguiçosos 1 hora? É? Sim, 6 quilômetros 1 hora? Estou certo? Queridos, olha só, vem cá. Das 6 da manhã, primeira vigília, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3. A quarta vigília é das 3 da madrugada às 6 da manhã. Vamos supor que Jesus Cristo chegou aqui na última vigília, mas vamos supor que ele tenha chegado aqui no início da última vigília, da quarta vigília. Estes discípulos remaram e trabalharam durante 9 horas seguidas. Muito esforço, pouco resultado. Diga a pessoa do seu lado, muito esforço, pouco resultado. O que você disse? Diga para a pessoa do seu lado, muito esforço. Diga, isso diz respeito a você? Pergunta para ele, diz a respeito a você? Diga, muito trabalho, pouco resultado. Isso diz respeito a você? Muito trabalho, pouco. E eu não estou falando que você não é competente, eu não estou falando que você não é esforçado, eu não estou falando disso. Eu estou falando de bons profissionais, que trabalharam 9 horas, mas não saíram do lugar. 5 quilômetros. Eu estou falando de pessoas profissionais, trabalhadores, que receberam uma ordem de Deus, que pelejaram, mas não saíram do lugar. Eles tinham um objetivo a alcançar e não alcançaram. E ainda por cima se depararam com uma tempestade de vento. A Bíblia diz que no meio do caminho se levantou uma tempestade de vento que açoitou aquele barco com um chicote. Às vezes a gente apanha de chicote do vento. Não é assim? Esse vento se levanta contra a nossa vida, levantando as ondas do mar, e dá uma coça em nós. É o vento que levanta as águas, que agiganta as águas, que empolam as ondas. E aí, querido, a gente apanha. Eu não sei se você tem apanhado no mar da vida. Eu não sei se você tem apanhado, pastora Selma, olha, eu tenho apanhado de chicote. Estou cansada, nocauteada. Olha que esse vento está me deixando assim esgotado, exaurido. Olha só, eu não sei se você é um bom trabalhador. Estou falando de gente trabalhadora.
não é? Você vai lá no Lava Jato do Peixe, o peixe está aqui, né, Wellington? Tá aí? Trabalha muito, Wellington? O tempo todo? 7, 8 horas por dia? Mais? Oh, então, 10 horas. Então, igual os discípulos, olha lá, dando um duro. Só que tem uma paradinha para ir no banheiro, não tem? Cafezinho no meio da tarde, fala. Hora do almoço. Hã? Entrega lá um carro no Lava Jato Peixe que você vai ver, vai sair um brinco. Mas os discípulos aqui estavam trabalhando até sua camisa, só que não tinha parada para banheiro. Não tinha uma paradinha para almoço. Não tinha parada alguma. Querido, era 9 horas de trabalho e eu estou jogando por baixo. Intenso. De suar a camisa. E aqueles homens estavam assim, nocauteados. Porque este vento se levantou com um chicote. Veja, é linguajar bíblico, mas é verdade. Eles estavam sendo açoitados pelo vento. Açoitados pelo vento. E é esse paralelo que eu estou chamando a tua atenção. Enquanto um está orando, o outro está trabalhando. Enquanto um está afiando o machado, o outro está tentando vencer sem orar. Enquanto um está buscando a Deus, o outro está trabalhando, mas entrou no mar, entrou na luta, entrou na adversidade, sem oração. É isso que Jesus Cristo está chamando a atenção aqui. Da diferença daquele que ora e daquele que não ora. Daquele que vai enfrentar o mar da vida, os ventos da vida, preparado na oração ou desprovido de oração. A Bíblia nos declara, e é Tiago, o irmão de Jesus que diz, Tiago, abra sua Bíblia comigo, do livro de Tiago, do capítulo de número 5, do verso de número 15, diz assim, olha só no 13, 5:13 diz assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em o nome do Senhor. Pois a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Amém, amados? Aqui fala da necessidade da oração, de nós estarmos em constante oração. A palavra de Deus diz, amados, e Tiago, ele também compara um homem incrédulo. Não pense que o homem incrédulo receberá do Senhor alguma coisa, porque ele será como a onda do mar, levada pelos ventos. Não pense que esse homem incrédulo vai receber alguma coisa, porque ele é como a onda que o mar, que o vento leva e joga para todo lado. Dominado pelo vento. Um homem que não ora é dominado pelo vento. Ele é chicoteado pelo vento. Ele não crê, ele não faz o uso da oração. Ele não entra em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz aqui, queridos, que Jesus Cristo estava ensinando isso. Ele disse assim, eu também vou enfrentar o mar. Eu também vou enfrentar o mar da Galileia. Eu também vou entrar nessa tempestade. Os discípulos entraram sem oração e ficaram retidos no caminho e deram poucos passos. Mas Jesus Cristo, e eu quero que você olhe comigo, ele desceu do monte da oração. Ele desceu, ele subiu o monte. Olha que ele já estava cansado, ele já havia pregado, ele já havia curado, ele já havia expulsado os demônios, ele já havia multiplicado os pães. Ele não precisava subir aquele monte por ele mesmo, mas ele estava de olho, ele estava intercedendo pelos seus discípulos.
E eu não sei se você sabe, querido, que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. E o nosso Senhor, Ele não parou o seu ministério de intercessão. Ele continua sendo o intermediador das nossas vidas. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto ao Pai. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, nas alturas. Ele está no lugar mais alto do universo. Ele está no lugar acima de todo lugar que se possa ser nomeado alto, altíssimo. Mas, não obstante tão alto, Ele continua olhando para os seus discípulos no meio do mar da vida. Ele continua sendo o intercessor, o intermediário, aquele que vem ao nosso encontro, aquele que vem ao nosso socorro, aquele que nos sustenta nos vacilos da fé. Jesus Cristo, amados, Ele saiu do monte e Ele disse: eu quero mostrar para os meus discípulos a diferença de alguém que vai para a luta da vida orado, e de alguém que vai para a luta da vida sem oração. Você está entendendo, comunidade? Ele desceu como homem, e a palavra de Deus diz, amados, que Ele desceu, e quando Ele botou aquele pé humano sobre as águas, Ele deu o primeiro passo, Ele deu o segundo passo, Ele deu o terceiro passo. Querido, era um homem. Ele não estava flutuando sobre as águas, como um espírito que não está em peso, porque senão a Bíblia diria, ele está voando, ele está flutuando. Não, a Bíblia diz que ele foi andando, com todos os seus... Quantos quilos você tem, amor? Quantos? Enxuto. Vamos supor que Jesus Cristo fosse enxuto como meu bem. Porque Ele é o mais enxuto. Olha lá que lindo. Eu já disse hoje que te amo? Vamos supor que Jesus Cristo tivesse assim o corpo do Flávio, né? Ele tem 33 anos, humano, forte, musculoso, pesando 80 quilos. E aí Ele coloca aquele pé humano sobre as águas. É pesado. Mas, querido, Ele estava revestido de um poder e de uma autoridade. Ele não flutuou sobre as águas. Ele pisou sobre as águas. Ele pisou sobre as águas. Ele pisou sobre a tempestade. Ele enfrentou o vento. O vento veio e veio puxando para trás. Porque a gente que anda e faz exercício e anda de bicicleta, tem alguém que faz ciclismo aí? Hein, Patrícia? A Patrícia sabe que quando você vai na bicicleta e o vento está nas costas jogando para frente, tudo é mais suave. Mas quando o vento dá no peito, aquilo fica mais puxado, fica mais pesado, aquilo demanda mais esforço. Você entende isso, comunidade? A Bíblia diz que o vento veio e deu no peito de Jesus, e Jesus Cristo foi rasgando o vento acima da tempestade, pisando nas águas, pisando sobre as circunstâncias. Ele foi, e olha, que vem cá para você ver, que aquele homem, ele tinha trabalhado o dia inteiro, curado muitos doentes, pregado um sermão da montanha, falado sobre as crianças, as mulheres, multiplicado, querido, 15 mil pães, amados, Ele dividiu, Jesus Cristo dividiu 15 mil pedaços com a mão. Esse nosso Cristo, Ele é incrível, Ele é um fenômeno. Ele dividiu 15 mil pedaços de pães com a sua mão. E Ele, depois desse trabalho todo diário, Ele subiu no monte, e Ele não subiu no monte para descansar, foi para interceder, foi para ensinar a mim e a você uma grande lição. A Bíblia diz, queridos, que depois de orado, Ele pisou nas águas, depois de orado, Ele enfrentou a crise. Só que aí, queridos, Ele não gastou 9 horas para chegar lá, a nenhum lugar. A Bíblia diz que rapidamente Ele foi correndo, porque Jesus Cristo é rápido. Rapidinho Ele alcançou os seus discípulos. Muito rápido Ele alcançou os seus discípulos. É como um machado, que quando está cego,
ele demanda muito esforço para cortar uma árvore, mas se ele está afiado, ele vai cortar 10 árvores ao mesmo tempo, no mesmo tempo, enquanto os discípulos gastaram 9 horas para não sair do lugar, Jesus Cristo gastou 9 horas orando, Jesus Cristo gastou 9 horas orando, mas depois que orou todo este tempo, ele botou o pé na crise, ele botou o pé na tempestade, ele botou o peito no vento, e nada foi contra ele, porque ele estava revestido de um poder e de uma autoridade sobrenatural. Diga a pessoa do seu lado: o que falta para a sua vida é oração. Diga: o que vai te posicionar na vitória é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e uma vida de oração. Diga: ora que melhora. Diga: ora que melhora. O que você disse? Ora que melhora. Isso vai te dar um gás, vai te entrar em conexão com o Espírito Santo de Deus, vai te dar um poder para ir além, para pisar nas águas, para enfrentar tempestade. A Bíblia diz, queridos, que Jesus Cristo foi adiante. E quando os discípulos viram Jesus Cristo, logo se encheram de medo e começaram a gritar: é fantasma! Olha o medo, apavorando. Aí vem o Pedro, aquele boca aberta. Ele não resiste. Gente, ele não resiste, em vez de ficar com a boca fechada. Já viu que Jesus Cristo estava chegando lá? Jesus Cristo disse: não tenham medo, sou eu. Os discípulos se encheram de paz, mas ele abriu a boca e disse: se és tu mesmo. Olha só, se és tu mesmo. Gente, vai começar na dúvida, então é melhor nem começar. Já vai começar um negócio duvidando, já vai enfrentar o mar duvidando, já vai enfrentar a crise na dúvida, então deveria ficar no barco. Não, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Pedro vem, ele ouviu a voz, ele não viu quem, ele era um vulto, ele achou que fosse um fantasma, e aí de repente ele colocou o pé e foi, mas no meio do caminho ele duvidou. Será que é, mas será que não é? Será que é, mas será que não é? Será que é ou será que não é? E aí ele começou a ouvir o barulho do mar, o uivo do vento. Diga para a pessoa do seu lado: em nome do Senhor Jesus, fixe os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Diga: porque não pense que o incrédulo receberá alguma coisa, porque o incrédulo não receberá nada do Senhor. Querida, é assim, é tentar e afundar, é tentar e afundar, é tentar e afundar, é tentar e afundar, é tentar e afundar. Você está entendendo isso, comunidade Filadélfia? Nós fomos chamados para andar por fé, e não por dúvida, e não por descrença. Se tu és mesmo, aí eu vejo as pessoas enfrentando o mar da vida cheio de dúvida, cheio de pânico, cheio de minhoca na cabeça, achando que tudo é fantasma. Ai, mas será que ele vai largar de mim? Ai, será que ela vai me abandonar? Já vai começar o relacionamento assim? Não deveria nem ter começado. Ai, mas será que as portas vão fechar? Ai, mas será que se eu for lá, ele vai me dar uma chance no trabalho? Não pense que o incrédulo vai receber alguma coisa, porque não receberá, porque o incrédulo é como a onda do mar, que é jogada pelo vento para tudo quanto é lado, e ela deságua, ela desmontela, ela desmonta na praia. Não pense que o incrédulo vai receber alguma coisa, porque esse incrédulo é jogado, ele apanha do vento com um chicote na mão. Agora, o crente, o incrédulo, aquele que olha para Jesus, aquele que tem a certeza da voz, aquele que começou ouvindo e vai terminar ouvindo, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, então este vai concluir, este vai receber. Eu estou declarando que todos os cis da tua vida vai cair por terra, em nome de Jesus.
todas essas interrogações na tua vida, só certeza a partir de agora, só certeza a partir de agora, vai dar certo em nome de Jesus, as portas vão se abrir no nome de Jesus, o teu Cristo é vivo e Ele vai te curar. O teu casamento já é uma bênção na mente de Deus. Em Cristo você já é mais do que vencedor. A Bíblia diz, queridos, que Pedro colocou o pé, mas de repente ele começou a ouvir outras vozes e afundou. E aí ele gritou: salva-me. Jesus Cristo estendeu as mãos para aquele abatido na fé, o pequenino na fé, por isso ele orava. Ele não orava por si, mas pelos seus discípulos. Ele está orando por mim e por você. Quem sabe alguém está aqui no nosso meio, abatido na fé, cansado de tanto remar e não sair do lugar. Jesus Cristo agarrou a mão do seu discípulo, cansado, abatido, colocou, mesmo molhado, mas em cima da água outra vez. E Pedro andou mais uma vez sobre as águas com Jesus. Entende isso, comunidade? Entende isso? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, que nos estende a mão, que nos renova a esperança. Ele diz para Pedro: Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você não recebeu uma palavra? Por que você não foi em frente? Caminhe, olhando para o autor consumador da tua fé. Por que os discípulos, pastora Selma, por que Jesus Cristo lá do monte, lá do monte, não ordenou os mares e aos ventos? Vento, para de atormentar meus discípulos, coitadinho deles. Vento, fica bem quieto, faz esse mar virar uma piscina. Não judia dos meus discípulos. Você não está vendo que os meus discípulos estão cansados? Por que Jesus Cristo deixou que tudo acontecesse só lá no barco? Ele ordenou: cala-te, mar, aquieta-te, tempestade. Por quê, pastora Selma? Porque ele queria ensinar a lição e a diferença de uma vida de oração. Nós vamos conseguir a nos manter posicionados na vitória quando nós voltarmos o nosso coração para Deus em oração. E se você está no meio da tormenta, se porventura você está fraquejando na fé, hoje Jesus Cristo está falando com você: eu vim para te socorrer, para te levantar, para te suster sobre as águas do mar, porque você que começou vai terminar para a glória de Jesus. Enquanto os vivos por ti retornam ao altar, eu quero falar com você aqui. Entrou aqui assim, desposicionado, mas tendo que enfrentar uma grande batalha, tendo que enfrentar uma grande tormenta, né? E o mar da vida, ele não vai te poupar. Não é uma marolinha, não é assim? Não se levanta, não é uma marolinha, mas muitas vezes ondas gigantes querem nos afogar, nos sucumbir, mas Jesus Cristo está sempre presente na hora da nossa aflição. Ele vem ao nosso encontro. Hoje mesmo Ele está aqui. Hoje mesmo Ele está aqui para te socorrer, para te estender a mão, para te soerguer. Você vai voltar a pisar sobre essas águas em nome de Jesus. Você que começou crendo, você que recebeu uma palavra e creu e começou crendo, vai terminar crendo em nome de Jesus. Ele é o teu intercessor. O teu intercessor é misericordioso. Ele vive por interceder por nós. Ele está diante de Deus. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. E o que Ele está fazendo agora, pastora Selma? Intercedendo por você. Ajuda, Pai. Estão vendo lá no mar da vida, meu servo, a minha serva, está enfraquecido da fé. Eles começaram bem, mas eles decidiram olhar o uivo do vento
Deus está aqui. Maravilhoso. Nunca se esquece de você. Você não vai se afogar no mar da vida. Você não vai se perder no meio dessa tempestade. Não, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é santo. Ele é o Pai da graça, Ele é o Pai das luzes. Ele é o nosso Deus. Ele não parou de orar até hoje. Ele ainda deixou seus discípulos na terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cante para Ele, cante para Ele. És o fogo no monte, a água ao deserto, respiro de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Imagina Jesus passou 9 horas orando pelos seus discípulos. Defesa contra os inimigos, para que no momento de fraqueza Ele pudesse estar lá para estender a mão. Senhor, te pedimos, levanta, Pedro, se mova aqui outra vez. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Santo Espírito, Ele te ama. Ele veio ao seu encontro. Ele nunca se esqueceu de você no mar da vida. Todas as vezes que vacilar, há uma mão estendida para você agarrar. Santo Espírito, venha mover. Ele te cura. Santo Ele vai tirar essa dor que te incomoda. venha mover. Cante para Ele. És a mão que me cura e traz esperança. Em ti eu encontro a paz pra minha alma. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Você vai fazer uma oração hoje para o Senhor e amanhã você vai ver o resultado dela. Santo Espírito, venha mover. Jesus tinha sede de comunhão, de intimidade com o Pai. Santo Espírito, venha mover. Se você começar a orar e orar a noite inteira Ele vai ouvir a tua voz. Ele não se cansa de ouvir você. Ele não se cansa de você. Você vai orar 9, 10, o dia inteiro. Ele não vai se cansar da sua voz, nem dos teus pedidos, nem das tuas orações. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura. Receba a força. Ele te soergue, Ele te levanta. Maravilhoso és. Ele é mais forte que as tormentas. Ele é mais forte que a fúria do mar. Ele é mais forte que as legiões de demônios que se levantam para amedrontar. Ele é o Deus da paz. Ele ordena e o mar cala. Ele ordena e a tempestade cessa. Ele vai trazer paz ao seu coração. Maravilhoso. Santo Espírito, Venha mover. Ele está desejoso de ouvir a tua voz. Ele te conhece. Santo Espírito, venha mover. tão importante nós orarmos à parte, no secreto, no oculto. Santo Espírito, É orarmos juntos. venha mover. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu me manifesto no meio deles. Oh! Se nós cremos, se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Maravilhoso é. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer.
levante as suas mãos. Fale com o Pai, fale com o Pai. Deus, eu preciso tanto de você. Deus, diferente de Jesus, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso de ti, Senhor, do teu poder. Capacita, derrama mais, Paizinho, derrama mais, Paizinho. Derrama força sobre a minha fraqueza, sabedoria sobre as minhas limitações. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a enfrentar a tempestade, ajuda-me a pisar sobre as águas, ajuda, Senhor, a vencer as ondas que tentam me afundar. Traga-me força e poder. Ore para Ele, conta para Ele o que anda acontecendo com você. Fala para Ele o que você quer, fala para Ele a tua necessidade, apresente diante dEle as tuas petições. Mantenha a sua mente cativa, mantenha a sua mente agora na presença do Pai. Adentre o trono de glória e fale com Ele, fale para Ele. Eu não estou condenando você, porque nós humanos, muitas vezes, nos assemelhamos muito mais com Pedro do que com Jesus. Nós humanos dormimos, nós humanos cochilamos ao invés de orar, negamos. Não é assim? Muitas vezes nós identificamos muito mais com a fraqueza do Pedro do que com a ousadia de Jesus. Por isso que nós não devemos firmar as nossas esperanças no homem, mas olhar apenas para Cristo. Porque daquele que está no altar até aquele que abre a porta para você, todos nós carecemos da mesma graça que Pedro careceu. Pedro naquele barco se apresentou como filho de Deus, e eles converteram a sua fé no Filho de Deus. Se houver, não quero intimidar você, quero identificar você com essa palavra, porque eu vejo uma mão sobrenatural atravessando alfenas e este teto que está sobre essa igreja, a ponto de soerguer um discípulo enfraquecido na fé. Eu estou falando de alguém no nosso meio que está vivendo o naufrágio da fé, que recebeu uma palavra de Deus, começou crendo, começou crente, mas que agora, por causa da tempestade, o açoite do vento, é o chicote, tem apanhado, tem sido nocauteado, está no naufrágio da fé. Se você é essa pessoa que está se identificando com a oração do Pedro, nós vimos o salmista orando no culto passado, salva-me, e aqui nós vamos ver o mesmo grito de clamor, salva-me. Se você é essa pessoa no naufrágio da fé, que está gritando salva-me, Deus, venha em nome de Jesus. Nós queremos orar por você e com você. Proclamar o reino de Deus. Vamos juntos viver essa promessa que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Eu vou abençoar você, e você vai receber hoje o 5º selo da campanha Posicionados na Vitória. Faça esse voto com Deus de estar na presença dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti seu rosto maravilhoso de glória, te enchendo o teu coração de paz. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.